Oi, gente, mais uma aula. Hoje é a nossa Matemática 1, aula 7. Pessoal, hoje a gente tem 3 conteúdinhos. Gente, essa aula, ela deveria ser dada, assim, digamos, em 2 aulas, mas como a gente não tem tanto tempo assim, ela está sendo juntada em uma aula só. Por quê? Porque eu vou apresentar para vocês e vou fazer uma quantidade pequena de exercícios. Eu vou dar o conteúdo, eu vou. Mas o que vocês têm que fazer é buscar além disso aqui, buscar mais exercícios, porque eu não posso ficar na aula tanto tempo assim fazendo muitos exercícios. Então tem que partir de vocês buscar mais tipos de exercícios na internet. Beleza? Então vamos começar. Hoje a gente tem função composta, função implícita e função inversa. Essas duas aqui primeiras são meio relacionadas, ok? E essa função inversa, ela tem uma explicação um pouco além. Gente, olha só, vamos tentar entender o que é função composta. Eu tenho um diagrama aqui, certo? O que mostra isso aqui? Esse diagrama mostra que o P está em função de T, porque olha só, a seta está saindo do T e indo para o P. Então o P está em função de T. Aí, para eu chegar no C, a seta sai da função P de T até o C. Então o C está em função do P de T. Então, isso que é uma composição. Então, para eu falar direto do T até o C, eu tenho uma passagem sucessiva. Eu tenho que seguir essa ordem aqui para passar. Então, significa que isso aqui, ó, é C de P de T. Então, eu tenho uma composição de função. Para eu chegar em C, eu preciso passar por essa função P de T. Gente, geralmente é usada o G e o F. Então, se eu tiver assim, ó, G bolinha f de x, isso significa g está em função de f de x. Então, o f de x, isso aqui é uma composta, ó. Composição de função g com f. E se eu falar também g parênteses f de x, também está correto. Isso aqui significa a mesma coisa e mostra uma composição de função. Beleza? Vamos ver agora na prática o que significa isso com números. Gente, olha só, eu tenho a função g e tenho a função f. Então a função g é 3x menos 4, a função f é x ao quadrado mais 5. Eu quero fazer uma composição dessas funções. Então qual seria o g de f de x? Gente, então o que isso significa? Inicialmente era g de x, certo? Agora é g de f de x. Então, aonde tem x, eu estou colocando quem? Aonde tem x agora, eu estou colocando quem? O f de x. Então, aonde tem x, eu vou botar o f de x, que é isso aqui, olha só. Agora, olha só. Gente, ó, antes o g de x era o quê? 3x menos 4. Agora, no lugar do x, eu botei o f de x. Então, ficou 3 vezes f de x menos 4. Gente, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Lembra que se eu colocar o número 1 aqui, ó, g de 1 é o quê? G de 1 é 3 vezes 1 menos 4. Vocês aprenderam isso? Então, o valor que eu coloquei no x é o valor que eu vou substituir aqui na função. Então, o que eu fui fazer? Eu fiz o quê? Eu coloquei agora f de x. Então, no lugar do x, eu vou botar f de x. Então, g de f de x é o quê? É 3 vezes f de x. E quem que é f de x? X ao quadrado mais 5. Entenderam? Agora eu vou achar essa função composta de g, f de x. Isso vai ficar o quê? 3x ao quadrado. Aí vai ficar 3 vezes 5 é o quê? É 15. 15 menos 4 é 11. Então, mais 11. Beleza, gente? Achei a composição da função. Ok? Gente, olha só, a função implícita é muito legal. Olha só, eu vou ler para vocês essa parte que fala de função implícita. Ó, existem funções em que a lei de formação não é explicitada. Gente, o que é a lei de formação? Lei de formação é aquilo que forma a função. Isto é, não temos y igual a f de x. Então a gente não tem isso aqui. Ó, não tem. Então, a gente não tem y igual a f de x dada por uma sentença que relacione de forma direta o x e o y.
Em tais funções é necessário atribuir valores às variáveis para achar situações diversas. Então essa parte ela é jogada. Cada exercício pode manipular de alguma maneira para você descobrir o que ele quer saber. Olha só, vou dar um exemplo aqui bem legal. Sabendo que f de 1 é igual a 10 e f de p mais q é igual a f de p vezes f de q, quanto é f de 4? Gente, se eu tivesse f de x igual a x mais 1, isso aqui é uma função, certo? Então isso aqui não é implícito, isso aqui está o quê? Explícito, porque existe isso aqui direto. Então isso aqui ele está explícito. Então para achar o f de 4 era só substituir o x por 4. F de 4 nesse caso ia dar o quê? 5. Só que olha só o que ele te deu. A informação que ele te deu, f de 1 igual a 10, f de p mais q igual a f de p vezes f de q. Gente, se f de 1 é 10, eu preciso manipular isso aqui até eu chegar no 4. Então, gente, se eu chamar o p de 1 e o q de 1, o que eu vou ter? Olha só, f de 1 mais 1 igual a f de 1 vezes f de 1. Gente, olha que legal. Então, meu f de 2 é o quê? F de 1 vezes f de 1. E o exercício me deu que f de 1 é o quê? É 10. Então, você vai tendo que manipular o seu exercício através dos dados que o exercício te deu. Isso aqui é muito parecido com lógica. Você tem que ler o exercício, interpretar e ir jogando para achar o resultado que ele te pediu. Gente, então f de 2 é o quê? É 100. Agora vamos ver se vocês sabem como é que eu chego no 4. Gente, se eu somar 2 mais 2 dá o quê? Dá 4. Então vamos fazer f de 2 mais 2. Então eu vou ter f de 2 vezes f de 2. Olha só, porque eu chamei o meu p de 2 agora e o meu q de 2. Ok? Então eu fui... foi exatamente a definição que eu dei. Às vezes é necessário jogar valores para o x e o y, que nesse caso o x é p e o outro x aqui, que é um outro y, talvez, ó, uma outra função. É necessário jogar valores para conseguir descobrir o resultado que ele quer. Só que esses valores, eles são o quê? Determinados pelo exercício. O exercício te dá um caminho para seguir. Ó, o primeiro valor ele te deu. Então, através desse valor aqui, você vai jogando e modificando a sua função. Você não vai modificar a função, porque a função está ali, está dita. Você vai o quê? Modificar... Como é que eu posso falar? Modificar o inicial aqui, ó. Você está substituindo as letras, beleza? Por números, que daí vai chegar no resultado que ele quer. Então, f de 4 vai ser o quê? Vai ser 100 vezes 100. Então, f de 4 é 10.000. Beleza, gente? Então, é só fazendo exercício para conseguir fazer essas funções, beleza? É só treino. Gente, antes de seguir para a próxima parte teórica de função inversa, eu quero fazer os exercícios dessa parte. Serão 3 exercícios, beleza? O primeiro exercício é o seguinte. Sendo f de x igual a 2 menos x e g de x igual a x ao quadrado menos 1, verifique se g composta com f é igual a f composta com g. Então, gente, eu preciso verificar se isso aqui é verdade. O que é eu falar que g é composta com f? É a mesma coisa que g de f de x igual a f de g de x. Ok? Estou só transcrevendo a maneira para ficar mais fácil. Gente, então a primeira parte eu tenho que pegar o f de x e substituir no g. Então o que vai ficar? Vai ficar f de x ao quadrado menos 1, ok? Igual a, agora na f eu preciso substituir o x por g de x. Então, igual a 2 menos x ao quadrado menos 1. Opa! Primeiro eu vou pôr a letra para vocês entenderem. Estou fazendo direto. Menos g de x. Então, vamos substituir quem a gente conhece. Quem é o f de x? 2 menos x ao quadrado menos 1 igual a 2 menos quem é o g de x? X ao quadrado menos 1. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo
mais o quadrado do segundo. Menos 1 igual a 2 menos x ao quadrado e mais 1. O que vai dar isso aqui, pessoal? X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a menos x ao quadrado mais 3. Pessoal, isso aqui é igual? É uma igualdade isso aqui? Esse lado é igual a esse lado? Não é, isso é diferente. Portanto, essa afirmação é falsa. Beleza? Gente, esse exercício é uma mistura de composta com implícita. Por quê? Porque ele vai pedir, ó, g de x é igual a 2x mais 1 e g de f de x é igual a 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Calcule f de 7. Você tem quem é a função de x? Você sabe quem é? Não sabe, ela está implícita nisso aqui. Eu preciso descobrir o f de x. Pessoal, o que é g de f de x? É eu pegar e substituir o f de x por... é eu pegar o x e substituir por f de x. Então, gente, g de f de x é isso aqui. É 2 vezes f de x mais 1. Concorda? Ó, peguei o f de x e coloquei aqui. Agora eu vou pegar isso aqui e igualar isso aqui, ó. Então, isso aqui é igual a 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos isolar quem? O f de x. Então, meu f de x é o quê? 2x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 1, porque o 1 passou para cá subtraindo, tudo dividido por 2. Então, meu f de x é o quê? 2x ao quadrado mais 2x dividido por 2. Simplificando todo mundo por 2, eu vou ter o quê? X ao quadrado mais x. Agora ele pediu quem? F de 7. Então f de 7 é o quê? 7 ao quadrado mais 7, que dá 49 mais 7. E 49 mais 7 é 56. Beleza, pessoal? Ótimo exercício esse. Se não entendeu, reveja, ok? Gente, vamos lá, terceiro exercício. Olha só, sendo f de 2 igual a 2 e f de x mais y igual a f de x vezes f de y, qual é o valor de f de menos 2, sendo este diferente de zero? Então vamos lá. Gente, eu tenho o valor de quem? F de 2. Então provavelmente eu vou ter que jogar um valor de f de 2. E quero quem? F de menos 2. Então vamos começar assim. Qual o valor? F de 2 menos 2. Então isso aqui vai dar f de 2 vezes f de menos 2. Então isso aqui dá f de 0 igual a 2 vezes f de menos 2. Gente, eu quero descobrir esse, certo? Mas eu tenho quem é f de 0? Não tenho. Vamos tentar descobrir. Vamos jogar agora 4, porque 4 é múltiplo de 2, então pode ser que eu consiga descobrir. Então f de 4 menos 4, isso aqui dá o quê? Dá f de 4 vezes f de menos 4. Então f de 0 é o quê? É f de 4 vezes f de menos 4. Vocês concordam que 4 é 2 mais 2? Então não ia ficar f de 2 vezes f de 2? E f de 2 é 2. Então f de 4 vai ser o quê? 4. Gente, eu fiz de cabeça, acompanha comigo. F de 4 é o quê? 2 mais 2. Então f de 2 vezes f de 2. E o f de 2 é 2. Então 2 vezes 2 é 4. Então f de 4 é 4. Vezes, gente, o f de menos 4. Se eu colocasse menos 2 e menos 2, ia dar menos 4. Então o f de menos 4 é f de menos 2 vezes f de menos 2. Então o f de 0 é o quê? É 4 vezes f de menos 2 ao quadrado. Então vamos substituir isso aqui. 4 vezes f de menos 2 ao quadrado igual a 2 vezes f de 2 menos 2. Posso simplificar o 2 com 4, sobra 2. Gente, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2f de menos 2 ao quadrado igual a f de menos 2. Aqui eu tenho uma função do segundo grau, então a gente vai descobrir que esse f de menos 2 pode ser 0.
esse f de menos 2 pode ser meio. Gente, como isso? Eu vou ajeitar para vocês aqui, ó. Olha só. 2f de menos 2 ao quadrado e vou passar isso para cá. Menos f de menos 2 igual a 0. Vamos colocar em evidência f de menos 2 vezes 2 menos... menos 2f de menos 2 menos 1 igual a 0. Então, ou o primeiro pode ser 0, ou o segundo pode ser 0, chegando nesses dois resultados aqui. E o exercício falou que não pode ser 0. Então, qual que é o resultado de f de menos 2? É meio. Beleza? Gente, para eu explicar a função inversa, eu preciso entender e explicar um pouquinho de função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Gente, o que é uma função injetora? É quando todos os elementos em A vão fazer uma função e vão ter um valor em Y, no caso em B, nesse caso, correspondente diferente. Então, olha só, o x1 aqui tem um valor em y1 aqui. O x2 aqui tem um valor em correspondência no y2. No y aqui, que é o y2. Gente, isso aqui é infinito, isso aqui é uma função exponencial, mas nunca um x vai ter o mesmo valor em y. Apesar que isso aqui parece no gráfico, mas não é infinito. Todo valor de x vai ter um valor diferente em y. É isso que diz a função injetora. Na função, mas não obrigatoriamente todo contradomínio ele pode ser preenchido. Beleza? Na função sobrejetora, aqui é o contrário. O contradomínio tem que ser igual à imagem. Não importa, ó, esses dois estão tendo a mesma imagem correspondente aqui, ó. Porém, todo o meu contradomínio tem que ser preenchido por imagem. Olha só, gente, quem que é o contradomínio disso aqui, ó? Não é isso aqui, ó, tudo para cima? E a imagem? É tudo isso aqui para cima também. Então, uma função do segundo grau, ó, no gráfico, ela é uma função sobrejetora. Beleza? Gente, agora a função bijetora, ela é ao mesmo tempo sobrejetora e ao mesmo tempo injetora. Então, ou seja, o diagrama dela é esse. Todo correspondente em A vai ter um correspondente em Y diferente, mas o contradomínio é obrigatoriamente igual à imagem. E o que isso significa? Significa que uma função bijetora admite... Gente, como se escreve admite? Admite, eu vou escrever assim. Admite inversa. Beleza? Então, é possível admitir inversa. Eu vou fazer um diagrama aqui para mostrar para vocês o que é admitir inversa. Olha só. Eu tenho esse diagrama aqui, ó. Opa. Significa que daqui para cá... Então, daqui para cá, o sentido é função de x, ok? Ó, daqui para cá eu tenho função de x, ó. Aí, para eu admitir uma inversa, significa trocar o x pelo y. Então, o contrário, agora eu inverti a função. Agora é uma função inversa o caminho da cá para cá. Então, é função de x elevado a menos 1. Esse menos 1 representa que é uma função inversa. Agora a gente vai aprender como faz isso. Reparem no que eu falei. Trocar o x pelo y. Isso que significa inversa. É o inverter. Gente, então em um gráfico assim, ó. Gente, o vídeo cortou. Olha só, eu vou fazer uma representação do gráfico da inversa aqui para vocês entenderem. Lembrando que eu sempre estou trocando o x pelo y, certo? Então, supondo que aqui eu tenho 1, 2, 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Gente, então se eu tenho isso aqui, ó. Supondo que eu tenho isso aqui. Como que vai ser a inversa? Gente, aqui no meu y, quando o meu y é 1, o x é 0. Agora, na minha inversa, quando o meu x for 1, o meu y é 0. Agora eu inverti, tá vendo? Agora aqui, quando o meu x é menos 1, o y é 0. Agora, quando o y for menos 1, o x vai ser 0.
Agora aqui, ó. Quando o meu x for menos 2, o meu y é menos 1. Então agora, quando o meu y for menos 2, o x é menos 1. Onde veio parar o ponto, ó. Agora, o que acontece com isso aqui, ó? Quando o meu y é 2, o meu x é 1. Então agora, quando o x for 2, o y é o quê? É 1. Ó. Viram? Essa foi a inversa. Ficou um pouco torto aqui. Foi trocar o x pelo y. Então é isso que a gente vai ter que fazer no exercício. Trocar o x pelo y para descobrir a inversa. Então vamos lá trabalhar agora nos exercícios. Gente, então vamos fazer o primeiro exercício aqui da segunda parte. Vocês não precisam fazer antes porque eu não expliquei ainda como é que faz. Então vamos fazer esse aqui junto. Olha só. Qual a inversa da função, né? No caso a função é f de x igual a x sobre x mais 1. Nossa, estou gravando essa aula com uma enxaqueca dos jeitos. Vamos lá. Y igual a x sobre x mais 1. Eu coloquei aqui o y só para vocês lembrar que isso aqui é igual, semelhante, ok? Gente, o que foi que eu falei a aula inteira na parte de inversa? Que eu vou ter que trocar o x pelo y. Então, onde tem y, tem que pôr x. E onde tem x, eu tenho que pôr y. E aí, o que eu tenho que fazer, gente? Sempre para eu achar uma função, o y tem que estar isolado. Então, eu vou ter que isolar esse y. Então, vamos multiplicar cruzado. X igual a y mais 1 igual a y. Então, fazendo a multiplicação cruzada, dá xy mais x igual a y. Gente, eu vou passar o x para cá e o y para cá. Eu fiquei com xy menos y igual a menos x. Vou continuar aqui em cima. Gente, eu vou pôr em evidência o y. Então, o y em evidência fica x menos 1 igual a menos x. Agora, eu passo isso aqui dividindo. Então, o y é igual a menos x sobre x menos 1. Se eu estou trabalhando com reais, em uma divisão, o meu x nunca vai poder ser o quê? Então, o x tem que ser diferente de 1. Porque se o x for 1, isso aqui vai zerar. Ok? Isso aqui no exercício deveria estar escrito que x é diferente de menos 1. Ok? Olha só como inverteu, gente. Tá vendo? No exercício, o x não podia ser menos 1. Aqui, o x não pode ser o quê? 1. Beleza? Gente, vamos lá para o nosso segundo exercício dessa parte. Eu quero que vocês tentem fazer sozinho. Quero dar uma dica nessa função quando vocês for descobrir a inversa. Vocês vão achar impossível, só que eu quero que quando vocês tentar isolar o y. Mas eu quero dar uma dica. Pensa em produtos notáveis. Vocês têm que fazer uma mudança aqui para ser produto notável. Gente, olha só. É a inversa de f de... Gente, isso aqui está restrito ao intervalo. Então, o intervalo do x é esse, o intervalo do y é esse. Aqui é um parêntese. Definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x e represente no gráfico. Então, são duas coisas. Você tem que representar no gráfico. Gente, vamos primeiro fazer a inversa, que é um pouco mais fácil, né? Depois a gente monta o gráfico. Primeiro vamos fazer a equação. Então, y é igual a x ao quadrado menos 4x. Preciso trocar o x pelo y. Então, x é igual a y ao quadrado menos 4y. Gente, vocês vão ficar, meu Deus, se eu colocar o y em evidência, eu vou ficar com 2y ainda. O que vocês têm que pensar? Olha o que eu vou fazer. 4 mais x igual a y ao quadrado menos 4y mais 4. Gente, eu coloquei um 4 aqui e um 4 aqui. Isso altera essa igualdade? Não altera, porque se eu coloquei uma coisa de um lado e fiz a mesma coisa do outro, isso aqui eu não estou alterando. E eu fiz aqui o que? Um produto notável. Então, isso aqui é 4 mais x igual a y mais 2, menos 2, ao quadrado. Essa era a sacada que eu tinha que ter tido. Por quê? Porque isso aqui é igual a isso aqui, ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse 4 colocado dos dois lados não mudou. Apenas fez eu reformular essa equação para eu conseguir isolar esse y, ok? Gente, então agora eu posso tirar a raiz dos dois lados, ó.
tirando as raízes dos dois lados, vai ficar o seguinte. Y menos 2, estou pegando essa parte, igual a raiz de 4 mais x. Ok? Então, y é igual a raiz de 4 mais x mais 2. Então, essa é a minha inversa. Então, isso aqui é a minha inversa. Ok? Tenho que pôr menos 1, certo? Nunca posso esquecer do menos 1. Acho que na equação passada eu esqueci. Então, lá no exercício, vocês vão lá em cima e botam menos 1, porque senão não vai representar uma inversa, ok? Tem que ter o menos 1 em cima. Gente, representar no gráfico. Para representar no gráfico, eu vou usar isso aqui, ó. Ele deu no exercício uma coisa restrita. Ele falou que o meu x, ele é 2. E o meu y, ele está no menos 4. Então, esse é o meu ponto, ok? Gente, essa função representa uma função do segundo grau. Então, isso aqui, com cavidade para cima, porque é positivo. Isso aqui seria assim, ó. Só que qual é a parte que ele excluiu? Ele excluiu essa parte aqui, ó, por causa disso aqui, ó. Gente, se fosse uma equação do segundo grau, ela não seria bijetora. Não ia admitir inversa. Ok? Lembra da regrinha, para admitir inversa, ela tem que ser injetor e sobrejetor ao mesmo tempo. Ó, o contradomínio é igual à imagem agora, e cada valor de x tem um valor para y. Se eu colocasse aqui, ó, o mesmo valor de x ia ter o mesmo valor de y. Esse x e esse x ia ter esse mesmo valor de y. Certo? Gente, agora vamos fazer... Esse aqui foi o que eu descobri. Agora vamos fazer a parte da inversa. Se o meu x é 2, agora quem que é 2? É o y. E aqui menos 4. Então, menos 4 está aqui. Então, esse é o meu novo ponto. Ok? Esse é o meu novo ponto. Se antes eu tinha 3, se o meu x for 3, eu tenho 9 menos 12. 9 menos 12 dá menos 3. Então, agora eu tenho 3 e menos 3. Então, isso aqui vai ter uma característica mais ou menos assim, ó. Viram? Olha só, isso aqui representa a inversa disso aqui. Então, se aqui, por exemplo, fosse 4, isso aqui seria 0, né? Então, quando for 4... Opa, então é para baixo, gente. Ó, o menos 3 está aqui, ó, errei o ponto. Perdão, vamos voltar, quero que vocês voltem comigo porque eu errei. Gente, lembra que quando x era 3, ó, agora eu estou trabalhando com isso aqui. O y era menos 3, o menos 3 está aqui, não aqui, aqui é o menos 5. Então, o ponto é aqui, ó. Ponto de 3 e menos 3. O ponto é aqui. Ok? Agora, quando for 4, vai dar 0, ó, que é 4. Então, o meu 4 está aqui e o 0 está aqui. Então, o meu gráfico é aqui. Beleza? Um pouco mais aberto que eles não se encontram. Nunca pode se encontrar. Gente, fez sentido? Esse aqui é o gráfico da inversa dessa aqui. Beleza? Acabou a aula de hoje. Qualquer dúvida é só me procurar. Gente, é uma aula difícil, uma aula para se cometer muitos erros. Não é fácil de primeira. Então venha tirar dúvidas, ok? Não deixe passar essa aula porque é importante. É um conteúdo um pouco difícil e que cai bastante. Mas, gente, se aprender direitinho, é uma delícia de fazer. Beleza? Até a próxima.